bem, galera? Bem-vindos. Eu sou Jéssica. Eu sou Mel. E nós somos professoras. Nós somos professoras de redação do PRU, o Projeto Rumo à Universidade. E hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo passado, aquele que fala sobre organização do texto, como começar a sua redação. Se não assistiu, corre lá, beleza? Vai lá, não perde e depois você volta pra cá pra esse vídeo, porque agora vai rolar uma batalha. É a batalha do título, não é isso, Mel? Isso, a gente vai discutir quais são os prós, os contras, na hora de decidir colocar o título ou não. Por que você deve botar um título? É obrigatório? É opcional? Bom, eu particularmente, Jé, defendo o uso do título. Defendo mesmo, sabe? Eu sei que o aluno ele pode não colocar, mas eu trago aqui alguns pontos que vai mostrar pro candidato, pro aluno, que ele possa saber colocar o título. Certo, beleza, Mel. E é obrigatório colocar título? Não, colocar título não é obrigatório. O que diz o manual de redação do Enem sobre esse assunto? É um elemento opcional na produção de sua redação e será considerado como linha escrita, porém não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Mel, eu quero chamar a atenção para duas palavrinhas que estão aí. Quais são, Zé? Linha escrita. O seu texto, a gente já sabe que precisa ter uma argumentação arretada, uma argumentação profunda, bem embasada. E aí, para fazer isso, você precisa normalmente de bastante linhas, certo? Você acaba ocupando, e geralmente o problema do aluno é a falta de espaço. É a falta de linha para continuar escrevendo. E aí diz que ocupa uma linha, então você não coloca o título fora da folha de redação, ele está dentro da folha de redação lá na primeira linha. Então ele já ocupa. Se você tem uma informação muito importante no seu desenvolvimento que necessita ser dita, mas está acabando o espaço, é preferível que você não coloque o título, mas utilize aquela argumentação. Agora, Mel, se o aluno já escreveu o suficiente, já mandou o recado e tá com um espaço sobrando, o que ele faz? Ele coloca o título. A gente sabe que o título, por si só, ele não vai agregar, ele não vai contar pontos. Mas, exato. dentro de todo esse processo de construção textual, ele pode, de alguma forma, nos ajudar a desenvolver um ponto bacana. Eu posso começar, Jé, dizendo? Pode começar. Eu vou dizer para vocês como. O título ele pode servir como um guia para que você possa desenvolver o seu texto. Como assim? Como é que ele vai servir de guia? Veja, o título é a primeira parte, se você fizer o título, colocar o título, do texto, mesmo sendo um elemento paratextual, não é? Exato. Então, quando você opta por colocar o título, você vai fazer um título relacionado ao tema. E o título, falando de modo geral, ele não é nada mais, nada menos do que um recorte do seu ponto de vista, do seu recorte dado ao tema. Ele só é uma adaptação, uma forma mais enxuta, mais condensada da tese. E aí, lembrando que você não deve se prender às palavras-chave da tese, né? Você não deve se prender às palavras mais importantes e sim buscar fazer títulos criativos. Por exemplo, se o tema é os desafios para a adoção no Brasil do século XXI, você colocar como título a adoção no Brasil ou os empecilhos para a adoção, é um título muito pobre. Você concorda comigo, Mel? Muito dentro do comum. Aí eu vou colocar, Jé, a caneta caiu. Aí eu vou colocar outro tema como exemplo, que é estupro. O estupro no Brasil. Vamos pensar nisso. Qual seria um título que a gente poderia colocar relacionado a esse tema? Fazer relacionado a esse tema. A desconstrução da cultura machista. Eu retomei a palavra estupro? Não, eu não mencionei a palavra-chave do tema.
mas eu coloquei um título relacionando, inclusive que vai indicar ó, um recorte desse tema, que já é o meu ponto de vista, é mostrando sobre o que eu vou falar no meu texto. Exato, muito bom. Então o título, nesse sentido, ele pode ajudar você a dar um direcionamento ao seu texto. Muito bem, Mel. Agora, como a gente está fazendo aqui os prós e os contras, eu vou falar de um problema nessa situação, Pode falar. certo? De acordo com o que você está me dizendo, então, você cria o título, você cria o título como um guia, não é? Importante que o aluno lembre que o título, ele não faz parte do texto. O título, ele não pode indicar, por exemplo, qual a temática que está sendo desenvolvida sem que essa temática seja retomada ao longo do desenvolvimento, na introdução principalmente, que é o local estrutural do texto, é o local onde você deve colocar a tese. Outros vestibulares vão exigir a presença do título. Porém, no Enem, como o Mel muito bem ressaltou, é opcional. O título é opcional. Então, tem que cuidar para não cair nessa pegadinha. E aí a gente vai ver agora um trecho que tem no manual de redação do Enem. Para evitar que seja atribuída nota 0 a seu texto por fuga ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca irá saber sobre o que você está falando, não é o suficiente. Por isso, muita atenção à abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. Você não pode deixar subentendido, você não pode colocar apenas no título qual a temática que está sendo desenvolvida. Não é porque o corretor sabe qual é o tema que ele precisa, que ele vai trazer isso para a hora da sua correção. Não. Você tem que deixar explícito ao longo do seu desenvolvimento, principalmente na introdução, qual o recorte que você está fazendo daquele tema. Exato. Combinado? Feito isso, pode pular e avançar aí para um título bem bacana. Bom, mas o título ele também ajuda a caracterizar o seu texto. É mostrar para o corretor que você é diferentão, que o seu texto tem um diferencial. Que você é aluno pro, viu? Porque eu vou contar um segredo pra vocês agora, ó. Pausa no vídeo que eu vou contar um segredo pra vocês. Ela disse que o título é importante, mas isso é um eufemismo. É um puro eufemismo. Porque ela não aceita que entregue redação sem o título. Ela obriga. Os meus não são obrigados, mas eles devem, na verdade. Então, você demonstra para o corretor, para a pessoa que está lendo o seu texto, que o seu texto é um texto autêntico, que você tem um estilo próprio de escrever, que o título é opcional, mas você é tão ousado que você resolveu colocar título. Não é bacana? É. Então, aí tem uma competência, que é a competência número 3, que fala um pouquinho sobre essa questão de autoria e diz que o aluno ele ganha, o candidato, melhor dizendo, ele ganha 200 pontos nessa competência se ele demonstrar num texto dele indício de autoria. Claro que o que é avaliado nessa competência, não é, são outras questões mais textuais. Além da autoria, né? Além da Exato. autoria, a questão de seletividade da argumentação, Exato. a organização, a progressão do texto, textual. tudo isso, Exato. né, tá cooperando. Mas se você coloca o título, você demonstra que você já tem um diferencial, que você já usou um pouquinho mais. Você pode até se dar mal, não é? E esse é o cuidado. Se tiver insegurança, não colocar título, óbvio. Mas, se você colocar o título, você já vai mostrar um diferencial, você já vai mostrar que você vai em direção àquele senso comum, que é a comodidade, que ninguém quer colocar título com medo de usar. Bom, tem outro ponto importante também em relação à colocação do título. Seguinte, o título ele vai indicar para o leitor já o seu direcionamento, já vai indicar para o leitor o que é que você pretende abordar no seu texto. Então é como se fosse, ó, aquela manchete da notícia. Então quando você vai ler um jornal, eu costumo colocar em sala de aula, quem é aluno meu já sabe desse exemplo, e vai escutar de novo agora. Então, você vai comprar um jornal. Imagina, gente, que vai comprar um jornal. Chega lá na banca, nenhum jornal tem manchete. E aí?
como é que você Como vai fazer para escolher o assunto, a notícia que mais é do seu interesse, que mais se adequa ao seu, corresponde às suas expectativas naquele dia que você gostaria de ler e que lhe chama a atenção de fato. Você vai ter que ler a notícia inteira. Então, quando você coloca o título no seu texto, você já dá essa ideia ao leitor, já faz ele ler o seu texto psicologicamente preparado para o que vem. Você adianta o assunto para o leitor. Como que eu estruturo o título? Tem que tomar algumas precauções. Certo? Vamos lá. Temos a folha de redação. O título não fica fora da folha de redação. O título fica centralizado na primeira linha. A primeira letra maiúscula e não vai ponto final. Não vai. Tem outro detalhe que é fundamental, minha gente. Não salta linha. Pelo amor de Deus, tem muita gente que coloca, que pula a linha do título para o início do texto. E não pula linha de parágrafo para parágrafo. Não. Nenhum. Você não perde linha. Foca que é importante você escrever o máximo, com a maior riqueza de detalhes possível. Por isso que é importante não pular linha, não perca, não desperdice linha. E essa tá certo? informação é basiquinha, viu? Essa informação é basiquinha. Basicona. Fazendo um resumão, Mel. Posso fazer o resumão do dia? É o seguinte, veja, ela é leonina. Ela é leonina. Pode. Basiquinha. É assim, ó. Sabe esse novo modelo de ensino médio que está sendo, né, que vai ser implantado? Que se pretende implantar? Então, a gente não vai ser mais obrigatório a gente estudar filosofia, nem sociologia, a gente pode escolher, não é? Mas nessa de escolhe estudar ou não, ou escolhe colocar o título ou não, a gente faz o quê? A gente ousa, a gente estuda filosofia, a gente estuda sociologia, porque a gente sabe que é importante para a nossa bagagem, né, para a nossa vida. E a mesma coisa é o título. A gente sabe que o título é importante. Olha ela puxando a sardinha pro lado dela. Na cara de pau. Aí pra fechar, eu peguei um trechozinho de um poema, que é de Augusto Branco, que é o poema Vida, que diz assim, ó. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. O seu texto é muito para não ter título. Mas dessa Ai, amiga, tem que puxar a sardinha. Vamos fazer foi isso. injusto. Não foi. Foi, tu pegou muito pesado agora. Peguei, amiga. Pegou muito pesado. Bom, gente, depois dessa poesia ficou difícil, né? Mas vamos entender tudo que foi falado aqui agora no resumão, beleza? Seguinte, a gente entendeu que o título é elemento opcional. Você não é obrigado a colocar. Se colocar, ele deve estar centralizado na primeira linha, você não pula a linha depois. E é um título que tem que estar conectado com o seu texto. Ele tem que ter a ver com o recorte que você dá para a temática. Se você vai colocar o título, se você está com linhas sobrando para fazer isso, arrase, ouse, coloque um título super criativo que com certeza vai ser um ponto positivo, uma ousadia. Resumindo, você escolhe se você vai colocar o título ou não, mas se for fazê-lo, faça com consciência. Bem feito. E se tiver inseguro? Se tiver inseguro, é melhor guardar a linhazinha lá para argumentação. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Cheiro!